Quando a Bíblia fala de céu aberto, é a conexão da terra com o céu. É difícil acreditar, mas eu quero nessa noite profetizar que o céu está aberto para o teu favor. Quem crê nisso? E quando nós estamos numa campanha, tudo dá certo, né, irmão? É uma bênção de Deus. Eu que o diga, né? Para os irmãos terem uma ideia, eu estou trabalhando mais ou menos uns 12 quilômetros longe da cidade. O percurso mais ou menos é de 25 minutos. Eu saio lá do serviço às vezes 4 horas, 3 e pouco. Aí quando é umas 4h10 eu estou em casa, todos os dias. E hoje, para a honra e glória de Deus, né? Deu tudo certo. Eu parei de trabalhar 11 horas, porque acabou uma etapa de um serviço, a gente só vai voltar daqui só semana que vem. E nós vem embora 11 horas. Para a honra e glória de Deus, eu cheguei em casa às 6h30 da tarde. O carro está aí para o meio do mato. E eu fiquei preocupado. Falei, Deus, hoje eu tenho um compromisso. Mas eu vi que estava bom para ser verdade. Estava tudo na paz, né? O dia inteiro na paz. Mas aconteceu esse imprevisto. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui. Amém, irmão? Fazer a obra de Deus não é fácil, mas se torna fácil porque Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, está nas nossas vidas. Amém? Bom, o texto que eu gostaria de usar nessa noite como referência se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 3, e o verso de número 21 e o 22. Mais uma vez, como domingo aqui eu falei, o objetivo dessa mensagem aqui, irmão, não é de forma nenhuma, tá, te condenar, não é de forma nenhuma denegrir a sua imagem, mas receba ela como um conselho de Deus. A pregação, a mensagem, estudos da palavra de Deus é como um conselho de Deus para a nossa vida, amém? Porque Deus, irmão, ninguém melhor do que Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para você, você crê nisso? Mas ouve o conselho dEle todos os dias, e hoje Deus tem um conselho para mim e para a sua vida. Lucas capítulo 3, verso 21 e o 22 apenas. Gostaria de ler tudo junto com os irmãos aqui. Vamos ler então? 1, 2, 3, vamos lá. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Verso 22. 22. Um, dois, três, vamos lá. Saindo ele, não lhes podia falar. Não, está errado. Mesmo capítulo, o irmão foi lá para um lado, está errado. Aleluia. 3:22, irmão. Vamos lá. Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como e ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és meu filho amado. Amém? Aleluia. Bom, nós sabemos que existe momento na nossa vida que parece que os céus está fechado em vez de estar aberto. É tanta dificuldade, tantos problemas, mas nós sabemos que há uma promessa de Deus, que o céu está aberto ao nosso favor. Aí você pergunta assim, mas presbítero, por que eu não contemplo os céus abertos? Muitas vezes é ao contrário. Muitas vezes não é o céu que deixa de estar aberto, é nós que estamos cegos. E quando estamos cegos,
não conseguimos contemplar os céus abertos. Mas eu meditando, por que muitas vezes nós se tornamos cegos? Às vezes é por causa de tantas dificuldades, tantos problemas. Somos dominados por tantas coisas, né? Às vezes somos dominados por notícias de enfermidade, somos dominados por notícia de famílias, não é verdade? Muitas vezes somos dominados, às vezes até por um ente querido que partiu. Então nós se tornamos vulneráveis a esses problemas. E dentro desses problemas nós não conseguimos ver os céus abertos. Mas nessa noite, dentro desse texto aqui, eu quero te passar 3 pontos importantes para que você possa ver os céus abertos. Quem crê nisso? Dentro desse texto aqui da palavra de Deus, eu quero te passar 3 pontos importantes que Jesus aqui nos ensinou nesse texto que nós vamos ler aqui todos juntos. Amém? No versículo 21, presta atenção, deixa lá Jesus, o versículo 21, ó. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo Jesus batizado também, Jesus orando, e o céu se abriu, versículo 21. Irmão, você note aqui uma coisa interessante. Para mim ver os céus abertos, é importante eu ser obediente. Fala comigo, obediente. Aí eu vou te fazer uma pergunta para você. Você acha que no seu entender, Jesus precisava ser batizado? Sim ou não? Ele tinha pecado? Ele tinha algum defeito? Então ele não precisava ser batizado. Mas por que ele foi batizado? Por obediência à palavra do Pai. Ele foi batizado porque ele obedecia ao Pai. Jesus poderia dizer assim: eu vou me batizar aqui para todo mundo ver, tal. Não, ele foi batizado com obediência. Foi tanto, irmão, que João indagou, porque foi João que batizou Jesus. O que João falou? Eu que preciso ser o quê? Por ti. João indagou. Mas Jesus falou: faça isso para cumprir o quê? A justiça. Porque Jesus veio nessa terra, irmão, para ser obediente. Irmão, sem obediência nós nunca vamos ver o quê? Os céus abertos. Agora nesse texto fala de céu aberto. Por quê? Porque Jesus foi obediente. Ele foi batizado não para mostrar para ninguém: estou sendo batizado, não, nada disso. Ele foi batizado como obediência, ele obedeceu. E a obediência, irmão, quando nós somos obedientes, nós vemos os céus abertos. Mas se não formos obedientes, não vamos ver os céus abertos. Segundo ponto importante, já foi falado aqui nessa noite, não sei se você prestou atenção. Ele estava o quê? Antes de ser batizado, Jesus estava fazendo o quê? Vamos ver no texto? Põe no 22 lá, Jesus, acho que é o 22. Volta no 21. Antes de Jesus ser batizado, irmão, e aconteceu que como todo o povo estava sendo batizado, sendo Jesus também batizado, também Jesus estava fazendo o quê? Aqui, presta atenção aqui, ó. O que ele estava fazendo? Irmão, é importante, antes de eu querer ver os céus abertos, eu tenho que orar, né? A oração, já foi cantado. Oração é alimento. Quem prestou atenção? Quando nós oramos, nós vemos as coisas espirituais fluir ao nosso favor. Agora eu pergunto para você: Jesus precisava orar? Mas antes dele ser batizado, olha lá, o povo estava tudo lá sendo batizado, aí Jesus estava o quê? Orando. A Bíblia não fala que Jesus estava orando para todo mundo ouvir, não, ele estava orando.
E se nós queremos ver os céus abertos ao nosso favor, irmão, nós temos que orar. A oração, ela é uma necessidade. Nós não temos que orar simplesmente para que as coisas que nós desejamos fluam para nós. Você pode ter certeza de uma coisa, irmão, a oração, ela é uma necessidade, ela vai entrar de encontro com as necessidades da nossa vida, mas nós nunca podemos deixar de orar. Às vezes os irmãos falam assim: irmão Sebastião, não é direto que o irmão está na igreja, mas se há uma coisa, irmão, que eu gosto é de orar. Eu levanto cedo, junto a eu e minha esposa, nós oramos. Vou trabalhar, na hora do almoço eu levo minha Bíblia, eu levo meus livros, eu abro, começo a ler, começo a orar. Porque eu sei, irmão, mesmo que eu não vejo com meus olhos humanos aquilo que eu desejo, mas eu tenho que continuar orando, porque Jesus disse que o céu está aberto para mim. Se o céu está aberto, eu tenho essa conexão de orar, e a minha oração ir diretamente aonde está a fonte, e a fonte está onde? Aonde o céu está aberto. Mas quando eu me sinto que o céu está fechado, eu oro, parece que não vai dar nada certo. Eu faço a minha oração, irmão, mas parece que não, irmão. A oração é uma necessidade. Eu digo até que oração é um estilo de vida. Nós não podemos ficar sem oração. A oração é tudo. Jesus, ele nos deu esse exemplo de oração. Irmão, a Bíblia diz que Jesus orava tanto, ele passava noite inteira orando. Aí eu fico me perguntando, mas Jesus precisava orar? Irmão, ele fez isso para dar exemplo, e também sabendo de tudo que ia acontecer com ele, ele sabia que ia vencer por meio da oração. E eu vou fazer uma pergunta, você mesmo responde: Jesus orava, e ele venceu, sim ou não? Jesus venceu, sim ou não? E você vai vencer quando você ora, sim ou não? Aleluia! Porque é o exemplo, irmão. E quando Jesus então estava orando, o que aconteceu? Ele foi batizado. Agora vai lá no verso 22, Jesus, vai lá. O que aconteceu quando Jesus foi batizado? Corpórea como uma, e ouviu-se uma, olha, ó, naquele momento, irmão, o céu ele se abriu, e não só se abriu, aconteceu algo maravilhoso. Ele ouviu uma voz. Que voz foi essa? Naquele momento que Jesus orava, que foi batizado, o céu estava aberto para Jesus, irmão, e ele ouviu aquela voz ali, ó. De quem? Vamos continuar. Ouviu. Que maravilha, irmão. Como que você vai se sentir se Deus falar isso para você, irmão? Tu és meu filho amado. Às vezes nós esperamos tantas coisas de ser humano, né? Nós esperamos elogio de pastor, esperamos elogio de irmão, esperamos tanto elogio de tantas coisas. Mas já pensou você receber, irmão José Henrique, um elogio desse, ó? Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Oh, Deus está dizendo que tinha prazer no filho dele, irmão, aleluia. Isso aqui é poder de Deus para nossas vidas, aleluia. Espírito Santo, ele é simbolizado como uma pomba. Toda vez que você lê na Bíblia sobre pomba, simboliza o Espírito Santo. Então, irmão, esses 3 pontos importantes. Primeiro, que nós aprendemos aqui nesse texto: Jesus foi o quê? Repete comigo. Jesus foi o quê? Traz a sua mente para cá que você vai lembrar. É comum, né, irmão? Às vezes nós estamos dentro do culto, só o corpo, mas a mente está lá longe. Vou te dar 1 minuto para você trazer a mente para cá. Trouxe? Agora você vai responder. Primeiro ponto importante, nós temos que ser o quê?
Primeiro ponto importante, nós temos que ser o quê? Segundo ponto importante, nós temos que orar. Terceiro ponto importante, ter o poder do Espírito Santo na nossa vida. Quem tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida aí? Naquele momento, irmão, que Jesus foi batizado, desceu sobre ele poder. Por que desceu sobre ele poder? O poder do Espírito Santo não desce na nossa vida, irmão, para nós rodopiar, reteté, pular, virar piroleta, plantar bananeira, nada disso. O poder do Espírito Santo vem na nossa vida para nós adquirir poder, para nós passar por aquilo que vai vir na nossa vida. Jesus estava prestes a passar por uma situação que ele tinha que ter o poder de Deus na vida dele, o Espírito Santo de Deus. Dali Jesus foi mandado para onde? Para o deserto. E o texto vai dizer que ele foi mandado para quê? Para ser tentado por quem? Satanás. Note, irmão, como que é importante nós termos a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque muitas vezes nós não sabemos. Como hoje eu contei aqui uma experiência, quem lá sabia, irmão, todos os dias, quase 4 meses trabalhando nesse sítio, todo dia eu chegava em casa, o percurso era 20 minutos, hoje deu tudo errado, mas eu entendi, irmão, que era Deus me provando, e todos os momentos eu não blasfemei nem reclamei, eu falei, vai dar certo em nome de Jesus Cristo, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da minha e da sua vida, amém? Irmão, falando mais um pouquinho sobre a oração, coloca para mim, Jesus, sobre a oração do Pai Nosso. Sabe lá, Mateus capítulo 7, vai que você acha aí. Quero te provar uma coisa interessante aqui, irmão. Jesus, quando ele ensinou os discípulos acerca da oração, ele ensinou essa oração aqui, ó. E nas primeiras palavras do Pai Nosso, você vai entender que a nossa oração, ela tem que ter conexão da terra diretamente para o céu. Fala para mim assim, ó, fala comigo. A oração é a conexão da terra com o céu, aleluia. Irmão, você não consegue falar lá no céu por meio de celular, esquece. Você não consegue falar lá no céu por meio de WhatsApp, você não consegue falar lá no céu por meio de Facebook, você só vai conseguir falar lá no céu por meio da oração, aleluia. Achou lá, irmão? Não. É a oração do Pai Nosso. Caça aí que você acha. 6:9 de Mateus. Eu quero mostrar algo para os irmãos aqui. O que diz, irmão? Vamos ler tudo junto? Portanto, vós orarei assim. Opa, Pai Nosso que está onde? Pai Nosso que está onde? Por isso que a minha oração tem que ser aonde? Porque o céu está aberto para nossas vidas, irmão. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Quando eu oro, eu creio que o céu está aberto para a minha vida. Eu não vou orar para ficar na terra, eu não vou orar para o irmão ouvir, eu não vou orar para nada disso. Eu vou orar para a minha oração chegar no céu, porque o céu está aberto ao meu favor. Ah, profeta de Deus, é profecia de Deus para a sua vida, irmão. O céu está aberto ao seu favor. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Quando nós oramos, Pai Nosso que está no céu, porque é do céu que vem as nossas bênçãos, a nossa vitória, irmão. Nós não olhamos para a terra. Tem crente que infelizmente está na terra, tudo que ele faz está na terra, ele acha que ele vai subsistir aqui eternamente na terra, mas o que nós precisamos, irmão, está onde? Colossenses capítulo 3, coloca aí, irmão. O que nós precisamos está no céu, que céu está aberto para nossas vidas. Você sabe por que essa igreja aqui, irmão, até hoje ainda ela não fechou? Você sabe por que até hoje ela não fechou? Quem sabe aqui? Por que não fechou até hoje, nem vai fechar em nome de Jesus? Porque os céus estão abertos por esse lugar, aleluia.
O diabo, o demônio do inferno, esse desgraçado, ele pode tentar do jeito que ele quiser, mas ele não vai conseguir, porque os céus estão abertos para essa igreja, amém? E todas as pessoas que entrar aqui nesse ministério, o céu vai estar aberto para eles. Sabe por quê? Jesus é que prometeu na sua palavra, onde a irmã leu, a partir de hoje em diante os céus estarão abertos, e os anjos vão subir e descer, anjos subindo e descendo, porque há uma conexão. Achou Colossenses? O que fala lá, irmão? Se você quer receber alguma coisa do céu aberto, você tem que fazer o quê? Vamos ler, 1, 2, 3. E o que é? O que é as coisas que é de cima? É o céu. Você tem que viver nessa terra, mas pensar nas coisas de cima, porque o que você precisa vem do céu. Quem aqui precisa de paz? Vem do céu. Quem aqui precisa de felicidade? Vem do céu. Quem aqui precisa de bênção? Vem do céu. Tudo que você precisa, irmão, vem do céu. Sabe por quê? O céu já está aberto ao nosso favor, amém? Quem crê nisso? Os céus está aberto. Feliz, bem-aventurado foi este homem, ou sei lá quem foi, se foi em conjunto, não sei, que colocou esse tema para o Ministério Avivamento Bíblico. O céu está aberto, irmão, e não vai ser, e guarde isso aqui no seu coração, o céu não está aberto só nesse ano, nesse tema. O céu sempre esteve aberto para nossas vidas, amém? É nós que anda cego. Quando nós estamos cegos, nós não vemos os céus abertos. Quando nós estamos cegos, nós somente vamos ver as coisas da terra. Mas se nossa visão espiritual se abrir, nós vamos ver os céus abertos, amém? Ver os céus abertos por uma situação que está acontecendo na sua vida. Irmão, fala assim, quem vê esse irmão pregando, parece que ele não tem problema. Não tem problema? Rapaz, se você falar assim para ele, irmão, levanta a mão, quem tem problema aí? Eu não vou levantar só a mão, vou levantar o pé também. Tem problema demais. Sabe, mas aí você pergunta, o que você faz para esquecer dos seus problemas? O que eu faço? Eu fico conectado no céu, aleluia. É 24 horas, irmão, é louvor. Tem 1 minuto, vou almoçar, 1 hora de almoço, é louvor, é Bíblia, é adoração. Estou lá, coloco a minha caixinha lá, estou trabalhando, sentando tijolo, sentando piso, coloco a minha caixinha lá e estou adorando a Deus, glorificando a Deus. E assim, irmão, o tempo vai passando e Deus está na minha vida, e Deus está na sua vida, e nós vamos adorando, 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 glorificando e exaltando a Deus, porque essa peleja não é nossa, mas é de Deus, irmão, aleluia. Então nós temos que buscar, pensar nas coisas que são de cima, porque se eu for parar para olhar os meus problemas, eu vou desanimar. Se eu for parar para olhar os meus problemas, eu não vou querer mais orar, pastor. Eu não vou querer mais vir para a igreja. Eu não vou querer ter mais vida espiritual. Eu vou viver só por circunstância. Mas enquanto eu estou envolvido, enquanto eu estou envolvido ali, uma hora Deus vai ter que lembrar de mim, amém, aleluia. Uma hora Deus vai ter que lembrar de nós, amém, por persistência. Lembra daquela mulher que ela veio correndo até Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela falava, gritava, Jesus corria dela. Ela falava e gritava, Jesus corria dela. Mas ela persistiu, clamando, Jesus, Jesus, e veio atrás de Jesus, até, irmão, que Jesus parou para aquela mulher. Irmão, se você continuar orando, sendo obediente, tendo o poder de Deus, Deus uma hora vai olhar para a sua vida, aleluia, e vai mover as águas, vai mover as barreiras, vai mover a dificuldade, porque Deus é Deus, irmão, amém? Deus é Deus, e Ele não está preocupado que tem circunstância, problema na minha vida. Quando Ele quer agir, Ele age, amém? Quando Ele quer agir na nossa vida, Ele age, e eu creio, irmão, que Deus, Ele está agindo nessa campanha, aleluia. Sabe por que eu acho que Deus está agindo nessa campanha, irmão? Porque eu nunca vi um levante do inimigo contra essa campanha. É pregador que não vem por problema,
Hoje quase que eu não venho também por problema. Ah, irmão, mas não, isso sabe o que? É Deus dizendo: eu tenho vitória nessa campanha, eu tenho bênção nessa campanha, eu tenho bênção, pastor Levi, nessa campanha, eu tenho cura nessa campanha, eu tenho cura. E quando Deus tem milagre, tem cura, irmão, na campanha, o diabo, ele quer intervir, mas não adianta, porque a vitória é do povo de Deus. Cadê o povo de Deus? Levanta a sua mão e dá glória, aleluia. A vitória é do povo de Deus, irmão. Quanto mais ele se levanta, mais ele se levanta para cair. Sabe por quê? Porque o nosso Deus sempre vai estar de pé. Eu sempre costumo dizer, irmão, não pensa você que Deus tem adversário. Deus não tem adversário. Tem um ser nojento aí que pensa que é adversário de Deus, mas Deus não tem adversário. Ele está abaixo de Deus. Ele só faz as coisas se Deus ordenar. Às vezes nós falamos assim: com a morte de Jesus, Ele nos livrou do diabo. Irmão, o diabo, ele está na mesma condenação do ser humano. A condenação dele é o sofrimento eterno, vai ser lançado no lago de fogo. Quando Jesus veio aqui, irmão, morreu pelas nossas vidas, Ele nos livrou do pecado, não nos livrou do diabo. E o diabo, ele é limitado, o poder dele está abaixo de Deus. Por isso que Deus não tem adversário, mas nós temos. Basta um vacilo que ele cega a sua visão. Basta um vacilo, ele manda tudo quanto é coisa na sua vida para te tirar do foco. Mas se você é uma pessoa inteligente, espiritual, você vai entender que ele pode fazer o que quiser, que maior é Deus. Quem pode dizer comigo: maior é Deus? Maior é Deus na nossa vida, irmão. Maior é Deus na nossa vida. Ele pode se levantar do jeito que for. Maior é Deus na nossa vida. Conversando com um macumbeiro, uns dias tempo desse, ele disse assim: ó, não tem pastor em Promissão que tira o diabo de mim. E eu disse para ele: primeiro ponto importante, você quer que o diabo saia? Falou: não. Falei: para que Deus vai tirar? Se tirar, vai voltar de novo. Deus só tira se eu quiser, irmão, amém? Deus só me dá a vitória se eu querer. Deus não é entrão. Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Agora, você pode desafiar pastor, mas desafia Deus para você ver. Desafia pastor, que pastor, ele é homem como eu, como qualquer um. Mas se o pastor tiver Deus, tiver unção de Deus na vida dele, o diabo sai em nome de Jesus. A pessoa pode desafiar homens, mas quer ver desafiar Deus, porque Deus não tem adversário, irmão. Você acha quem tem adversário? O diabo se sente adversário de Deus. Você acha quem é adversário de alguém? Ele vai ser destruído. Deus vai colocar a mão nele? Não. Sabe como que Deus vai destruir o diabo? Não vai nem colocar a mão, vai fazer assim, ó, e nem vai soprar muito, porque ele está abaixo de Deus, irmão. Maior é o Deus que você serve, aleluia. Maior é o Deus que você serve. E o Deus que você serve está aqui nessa noite, representado por cada um de nós. Sabe por que Deus está aqui? Porque você veio. Mas meu irmão não veio. Não importa, você veio. E se você veio, você não vai perder a oportunidade de adorar a Deus, aleluia. De adorar a Deus. Amém, irmãos? Então esses 3 pontos importantes: primeiro ponto, obediência; segundo ponto, oração; terceiro ponto, ter o Espírito Santo. E hoje nós vivemos num mundo, irmão, onde as pessoas pensam que ter o Espírito Santo é ficar rodopiando. Uma vez fizeram uma pergunta para um pastor: pastor, quando a pessoa cai,
no espírito lá, que ele é de Deus ou não. O pastor falou, não vejo problema nenhum em as pessoas cair no Espírito Santo. O problema é como ele levanta. Tem pessoa que fala que está caindo no Espírito Santo, mas levanta e continua fazendo a mesma coisa. Estou no unção, estou no reteté, continua fazendo a mesma coisa. Se ele prostituía, continua se prostituindo. Se ele falava mal da vida dos outros, continua falando. O que o Espírito Santo traz na nossa vida, irmão? Transformação, amém? Ele nos transforma para sermos pessoas melhores, para que nós possamos viver nesse mundo e ter o poder de Deus na nossa vida, aleluia. Eu não quero ter o Espírito Santo na minha vida simplesmente para mim somente sentir emoções, não. O Espírito Santo está permanente na minha vida, sabe por quê? Ele me renova a cada dia, amém? Ele me mostra, cada dia, Ele me dirige a cada dia, e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, amém?